Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, prendas religiosas, também as famílias que nos assistem de casa pela internet e que também nos ouvem pela Rádio Bom Jesus. A nossa reflexão nesse domingo da 60ª é apenas para nós fixarmos um pouco mais em nossa mente, em nosso coração, a parábola que nosso Senhor contou e que Ele mesmo já deu a devida explicação. Todos os anos a igreja renova esse trecho do Evangelho nesse domingo da 60ª, e que é sempre importante nós pensarmos, e algo que é bastante gratificante para nós, é sabermos que o Senhor se coloca a caminho e vem ao encontro de cada um de nós para semear em nossos corações a sua palavra. É interessante, o Evangelho nos mostra isso, o primeiro passo de nosso Senhor. Saiu o semeador a semear a sua semente, e Ele que caminha e vai encontrar-se com cada um de nós. É o bom pastor que vai cuidar, que vai resgatar as suas ovelhas, que vai alimentar as suas ovelhas. Sempre o primeiro passo é de nosso Senhor. Saiu o semeador a semear a sua semente. E é importante nós pensarmos nisso. Nosso Senhor está no meio de nós. Nosso Senhor coloca-se presente na nossa vida, caminhando conosco com a igreja peregrina. Presente em nosso meio pelo dom do sacerdócio católico, presente em nosso meio por todos aqueles que anunciam a palavra de Deus, aqueles que se dedicam à catequese das crianças, jovens, adultos, presente em nosso meio no Santíssimo Sacramento, na Sagrada Eucaristia, presente em nosso meio e quer ser atendido por nós, naquele que está enfermo, que passa alguma privação. Esse Jesus que vai ao nosso encontro e se manifesta a nós, se alimenta a nós com a sua palavra, por meio de muitos que nos dão bons conselhos, que nos dão bons exemplos. Pelos exemplos deixados pelos santos, de diversas maneiras, saiu o semeador a semear a sua semente. O primeiro passo e o mais importante de nosso Senhor. E nosso Senhor saiu e lança essa semente em todos os corações, sem nenhuma exceção. Essa é uma verdade de fé, a vontade salvífica universal. Deus quer a salvação de todos. E todos terão a graça suficiente necessária para a sua salvação. Porque a semente da palavra de Deus, a graça de Deus é lançada em todos os corações, de alguma maneira, no plano maravilhoso da providência de Deus, mas ninguém será excluído. Mas o Evangelho continua, essa parábola que o nosso Senhor contou, em que nem em todos os terrenos essa semente vai frutificar, vai germinar, vai dar frutos. E Jesus enumerou alguns tipos de terrenos, como uma estrada, um caminho onde passam tudo, um terreno pedregoso, onde começa até a germinar numa camada muito superficial de terra, e depois a raiz não pode penetrar. Um terreno cheio de ervas daninhas, de espinhos, e a semente da palavra de Deus ela é sufocada. E um terreno fértil, onde sempre com a graça de Deus, com o auxílio da graça de Deus, com os dons que Deus nosso Senhor nos concede, essa palavra, essa semente vai germinar e vai naturalmente produzir frutos. E sempre ao refletirmos nessa parábola, a primeira reflexão importante para nós, sempre nos inserirmos dentro do Evangelho para podermos tirar alguma lição, algum ensinamento para nós. Segundo o nosso julgamento,
olhando sobre nós mesmos, com qual terreno o nosso coração, a nossa vida se parece? Um terreno fértil, um terreno pedregoso, um terreno cheio de espinhos, ou um terreno como um caminho onde passam todas as coisas? Uma certeza nós temos: a palavra de Deus é lançada, foi lançada e continua sendo lançada em nossos corações. E se muitas vezes, ou se talvez nesse momento nós precisamos ainda preparar melhor esse terreno para que possa fertilizar, esse é o momento. E por isso a igreja começa de maneira didática nos preparando para o tempo da quaresma, quando a igreja vai nos convidar à penitência, à mortificação, ao sacrifício, à oração. A mortificação para nós aprendermos a dominar a nossa vontade, como que tirarmos as ervas daninhas, prepararmos esse terreno. Aqueles que lidam com algum trabalho do campo, quando vão preparar o terreno para a plantação, precisam passar o arado, a grade, ali vai revirar tudo aquilo. Insetos, cobras vão morrer ali, faz parte do processo, do caminho. Ervas daninhas. E fazendo a aplicação à nossa vida, isso vai custar também para nós. E é o convite da igreja para o tempo quaresmal. E vamos como que fertilizar esse terreno. Assim como no campo tem que se colocar o esterco, o adubo, tudo isso para fertilizar ainda mais aquele terreno. Ao mesmo tempo que nós fazemos os sacrifícios para nós retirarmos aquilo que é um impedimento para que a semente de Deus possa germinar. Nós vamos alimentando, fertilizando esse terreno com a oração, com a prática de boas obras, com a Santíssima Eucaristia, e a semente sendo lançada por nosso Senhor, a sua palavra, a sua graça, começa a germinar e com certeza dará frutos, pela graça de Deus. Mas algo importante de nós sempre pensarmos, eu sou um pouco insistente nessa reflexão, o quanto nós precisamos livremente abrirmos o nosso coração à graça de Deus. O quanto Deus nosso Senhor espera de nós uma resposta livre. Porque nós precisamos tomar decisões, temos muita convicção daquilo que nós queremos e tomar decisões. Se vamos querer servir a Deus ou não. E se não queremos servir a Deus, servimos ao demônio, ao inimigo de Deus. É bastante interessante, nós celebramos ontem Nossa Senhora de Lourdes, e Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette 18 vezes. E na terceira aparição foi a primeira conversa de Nossa Senhora com Santa Bernadette. E uma pergunta de Nossa Senhora a Santa Bernadette, se ela queria retornar ali nos próximos 15 dias para se encontrar com ela. Não a obrigou, não a intimou, mas perguntou se ela queria. E ela respondeu prontamente, claro que sim. Mas uma decisão da sua vontade livre. Lembremos das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos em Fátima. E a pergunta de Nossa Senhora, quereis oferecer-vos em sacrifício a Deus e em súplica pela conversão dos pecadores? As crianças responderam, sim, nós queremos. E Nossa Senhora não iludiu, não enganou aquelas crianças. Ides ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Ouvimos esse trecho belíssimo da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo, para nosso ensinamento, não para se envaidecer, enumera grande parte dos seus sofrimentos. Porque aquele que quer servir a Deus, prepare a sua alma para a provação, para a tentação, e muitas vezes nós esquecemos disso. E ao primeiro incômodo reclamamos demasiado, lamentamos como se nós não merecêssemos isso, e é claro na Escritura, aquele que quer servir a Deus, prepare a sua alma para a provação, para a tentação. Ao olharmos o apóstolo São Paulo, que teve essa visão misteriosa e milagrosa do céu, em que ele não tinha palavras para descrever,
mas o quanto padeceu por amor de Cristo, e ele não foi enganado. Se nós voltarmos um pouquinho na Sagrada Escritura, Atos dos Apóstolos, no processo da conversão do apóstolo São Paulo, e nosso Senhor deixando muito claro que ele iria entender o quanto ele precisaria padecer por amor de Cristo, deixando aquela condição de perseguidor dos cristãos e agora sendo perseguido. E aquele que foi batizado, que foi Ananias, nosso Senhor disse: vou mostrar a ele o quanto ele vai ter que padecer pelo Evangelho. Nenhum de nós está enganado e iludido, não podemos esquecer disso. Longe de nós pensarmos que Deus quer para nós o mal, o prazer em nos fazer sofrer, longe disso. Mas as provações nos aproximam de Deus, as provações purificam o nosso coração, a nossa vida. E quando nós suportamos, pacientemente oferecemos por amor a Deus, vai diminuindo o tempo que nós devemos no purgatório pelas penas devidas pelos nossos pecados. É sempre a mão bondosa, misericordiosa de Deus. E é preciso sempre uma resposta livre do nosso coração. Não é possível vivermos a nossa vida cristã sem sacrifício. Não quer dizer uma vida amargurada, entristecida, longe de nós pensarmos isso. Porque se nós temos Deus no coração, temos a paz, temos a força, a fortaleza para nós carregarmos a nossa cruz com dignidade, como Maria no alto do Calvário estava de pé junto à cruz do Senhor. E não ser um fardo que nós como que arrastarmos porque não há outra opção para nós. Quando nós amamos aquilo que agrada a Deus, amamos aquilo que Deus quer, o peso da cruz se suaviza, porque é por amor a nosso Senhor. O peso da cruz se suaviza ao pensarmos que tudo isso é para nós um dia recebermos a recompensa no céu, que vai fazer valer a pena todo e qualquer sacrifício. Na carta do apóstolo São Paulo hoje aos Coríntios, depois de todos aqueles sofrimentos e a visão do céu, humildemente São Paulo diz que nem ele ficou livre da tentação. Ele não diz qual, mas diz como que, nem algo que, um aguilhão na sua carne que o provocava muitas vezes, e que ele suplicou muitas vezes a Deus que Deus o livrasse da tentação. E a resposta do Senhor: basta-te a minha graça. Porque se nós temos a graça de Deus, o que mais nós precisamos? E a nossa decisão, da nossa vontade livre, é para nós vivermos a nossa vida cristamente. Para um jovem que quer preparar-se para o matrimônio, a viver o tempo do namoro, quer viver, a sua juventude, se divertir, se alegrar, faça-o, mas como cristão. Aquele que é casado, quer viver a sua vida familiar, faça-o, mas como cristão. Aquele que quer dedicar-se ao estudo para conseguir um bom emprego, para ser bem-sucedido financeiramente, sem problemas, faça-o, mas como cristão. Na justiça, na honestidade, na verdade, como cristão. E não queremos conciliar, eu quero conciliar, ter a Jesus presente no meu coração com a Sagrada Comunhão, mas também com o gostinho do mundo. O quanto é importante nós pensarmos nisso. Nós estamos nesse mundo, o tempo que Deus nosso Senhor permite para nós no plano da sua providência, mas para nós vivermos como cristãos, para nós ganharmos o céu. Muitas vezes, muitos no tempo de férias, se esquecem um pouco da sua fé, dos seus princípios morais, medo de ser diferente, receio, respeito humano de algum sacrifício, vão se divertir, vão descansar, querem se vestir como todo mundo,
Vão à praia para se despir como todo mundo. Isso com certeza não ao modo cristão. Porque não há maneira de se despir publicamente, cristamente. Porque muitas pessoas fazem, ou porque a maioria das pessoas fazem. Mas saiu o semeador a semear a sua semente e quer encontrar-se conosco em todos os lugares onde nós estamos. E com certeza quem porta-se dessa maneira não gostaria de ter um encontro com nosso Senhor, muitas vezes praticamente despido à beira da praia, com certeza não gostaria de encontrar-se ali com o Senhor. Mas se eu tomo a decisão, eu quero ir a um lugar para ficar longe de Jesus, para não me encontrar com o Senhor, que escolha nós fazemos para a nossa vida? Que decisão nós estamos tomando para a nossa vida? O quanto nós amamos a Deus? O quanto nós queremos responder ao seu amor misericordioso? A semente da palavra de Deus é lançada em nossos corações, mas o coração fértil, com a nossa vontade livre de querer preparar esse terreno para o Senhor, é uma decisão nossa. Por isso devemos pedir a nosso Senhor que fortaleça em nós as convicções da nossa fé, para nós vivermos desse mundo, sem sermos propriamente desse mundo, mas vivermos cristamente. Que as nossas decisões, escolhas sejam sempre influenciadas pela nossa fé, caminhando no temor de Deus, na consciência, na ciência desse Deus que conhece todas as coisas, que conhece os nossos corações, as nossas intenções mais escondidas. Portanto, prezados irmãos e irmãs, eu gostaria de concluir a nossa reflexão com 2 trechos da liturgia de hoje. É a antífona do ofertório, o padre vai rezar agora depois do credo, e também a oração da pós-comunhão, da liturgia desse domingo. E a antífona do ofertório, do Salmo 16, assim nos diz: firmai os meus pés nos vossos caminhos, para que não vacilem os meus passos. Baixai o ouvido e escutai a minha oração. Glorificai a vossa misericórdia, vós que salvais os que esperam em vós, Senhor. Pedimos a nosso Senhor que firme os nossos pés nos caminhos dele, que ele nos vivifique, que nos dê vida, da graça e que ele nos proteja. E a oração da pós-comunhão, em que a igreja, por nós e conosco, reza a Deus: nós vos suplicamos, Senhor onipotente, que há aqueles que fortaleceis com os vossos sacramentos, concedais a graça de vos servirem com dignidade dos seus costumes. Mais uma vez, nós vos suplicamos, Senhor onipotente, que há aqueles que fortaleceis com os vossos sacramentos, concedais a graça de vos servirem com a dignidade de seus costumes. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.